O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados os nossos pecados. Quero dar as boas-vindas aos padres, reverendíssimos padres John Paul e também Padre Anthony. E também quero dar as boas-vindas aos romeiros de longe e de perto, que se fazem presentes aqui na casa de nossa mãe Maria, Maria de Nazaré. E também as boas-vindas a você que nos acompanha através da TV Nazaré e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br ou através do aplicativo. A todos vocês, obrigado pela companhia e contem sempre com as nossas orações. Irmãos e irmãs, estamos vivenciando a Páscoa, vida nova. Cristo Jesus ressuscitou, tempo de alegria, tempo de esperança. Cristo está presente em nossa vida, Cristo caminha conosco, nos ajuda e nos auxilia. Os textos das leituras de hoje mostram a alegria do encontro dos discípulos com Cristo Jesus, principalmente no Evangelho, a alegria de ter o Mestre por perto, acompanhando, conduzindo e orientando. Só que as 2 leituras, elas tratam de um único tema: os inícios da igreja primitiva. Vimos na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, o preço que é ser cristão,
o preço que é anunciar o nome de Cristo Jesus ressuscitado. Pedro e João estão presos. Eles foram presos por 2 motivos. Primeiro, porque curaram um coxo, um paralítico. E segundo, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Cristo Jesus em sua vida, ele está anunciando a palavra de Deus. E aquilo incomodou as autoridades judaicas daquela época. As autoridades judaicas que eram constituídas por 4 tipos de grupos: os sacerdotes, os saduceus, os escribas e fariseus. Só que Pedro e João foi preso pelos sacerdotes e também pelos saduceus. Eles queriam combater a propagação da fé de que Cristo Jesus ressuscitou. Só que esses 2 grupos, eles vão fazer esta reprimenda aos 2 discípulos de uma forma velada. Por quê? Porque os outros 2 grupos, os fariseus e os escribas, eles admitiam a ressurreição. Tanto é que no texto de amanhã, Pedro e João serão libertados. Eles vão apenas receber uma advertência do Sinédrio. Esse texto de hoje, ele mostra a primeira perseguição que a igreja sofreu por anunciar o nome de Cristo Jesus. Só que os 2 não vão desistir, a ponto de dar as suas vidas por causa do nome de Cristo Jesus. Este texto mostra para cada um de nós que ser cristão demanda responsabilidade, que ser cristão demanda assumir o compromisso com Cristo Jesus até as últimas consequências. E estando livres ou presos, estando diante das autoridades ou não, devemos anunciar o nome de Cristo Jesus. O nome de Cristo Jesus ressuscitado tem que ser propagado. No Evangelho de hoje, também o tema é sobre a igreja primitiva, mas é um texto eucarístico. Este capítulo 21 de São João, os teólogos e exegetas o consideram como um anexo, um apêndice que foi colocado depois. E eu sempre costumo dizer que quando nós estamos lendo ou estudando o Evangelho de São João, temos que ter muita atenção, muito cuidado, porque é um evangelho cheio de ensinamentos. João é um catequista por excelência, um teólogo por excelência. Ele trabalha com os detalhes e é um evangelho carregado de alegorias, mas com ricos significados para a nossa fé cristã. Vocês perceberam aí o número de peixes, né? 153 peixes, a rede, o barco, o mar, né? Afinal, o que significa tudo isto? O barco representa a igreja. A rede é a palavra de Deus, por isso que ela não se arrebenta. O mar é o mundo, aonde os peixes são todos os cristãos que são resgatados deste mundo por causa da palavra de Deus. E o número 153 grandes peixes representam o número de nações daquela época. A palavra de Deus que é anunciado a todos, é um anúncio sem fronteira. O nome de Cristo Jesus deve ser conhecido por toda parte, em todos os pontos do universo. E é um texto eucarístico, porque Jesus, ele vai chamá-los para comer. Porém, antes disso, vimos que quando Pedro sai para pescar, ele não chama Jesus. E veja que no primeiro momento que ele vai pescar, ele não pega absolutamente nada. Mas quando ele obedece à ordem de Cristo Jesus para lançar a rede no lugar certo, do lado direito,
a pesca se torna frutuosa. Aqui nós temos um ensinamento que todos vocês sabem: o muito sem Deus é pouco, e o pouco com Deus é muito. Então Pedro, por obedecer à palavra de Cristo Jesus, ele então obtém sucesso na sua pescaria. São João está nos ensinando aqui que tudo aquilo que nós formos fazer, devemos colocar o nome de Cristo Jesus em primeiro lugar. Ter a humildade de dizer: Senhor, passa à frente. Senhor, toma conta. Senhor, eu sei que para Ti nada é impossível. Deposita a sua fé em Cristo Jesus. Obedeça a ordem de Cristo Jesus, que é a prática do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Por isso que a Páscoa é este momento de alegria, porque aquele que obedece a Cristo Jesus e obedece a sua ordem, não é uma pessoa triste, uma pessoa derrotada, pelo contrário, é uma pessoa alegre, é uma pessoa otimista, é uma pessoa vitoriosa. E depois, Jesus então vai chamá-los para comer. E por que Jesus vai chamá-los para comer? Porque aqui está sendo celebrado a Eucaristia. Jesus que se dá de comer para alimentar os seus discípulos, para fortalecê-los na caminhada, para fortalecê-los no anúncio da palavra de Deus. E é interessante notar, quando nós falamos a palavra Eucaristia, lembramos das duas mesas. Você que nos acompanha na sua casa neste momento, é o momento de fazermos a refeição, o jantar. Será que você neste momento, em família, está diante da mesa? Será que você, em família, valoriza este objeto chamado mesa? Ou será que você está dando destaque a outro móvel na sua casa? E também, cada um de vocês presentes aqui no santuário, qual é o objeto que você está dando destaque na sua casa? Será que é a mesa? O texto de hoje chama a atenção para nós sobre a importância da mesa. Na igreja nós temos duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Mesa da palavra que nos instrui, que nos orienta, que nos torna o quê? Conhecedores da palavra de Deus. E Santo Agostinho nos ensina que escutar a palavra de Deus é se alimentar do corpo de Cristo. E depois nós temos a mesa eucarística, onde Jesus se dá através do pão para nos alimentar, nos fortalecer. E a mesa participa os íntimos, os amigos de Cristo Jesus. Na nossa casa também devemos valorizar esse símbolo da mesa, onde a família se reúne para partilhar também os dois alimentos, o alimento espiritual através do diálogo e o alimento material através do pão. E a mesa nas residências não deveria ser uma mesa quadrada, onde cada um ocupa o seu espaço, mas deveria ser uma mesa redonda, onde todos possam se olhar, porque através do olhos nos olhos, muitos problemas são resolvidos, e os membros daquela família se conhecem. Portanto, o texto de hoje chama a nossa atenção, como eu estou vivendo em família, como eu estou vivendo em comunidade, qual a importância que eu estou dando ao alimento espiritual e material, tanto na comunidade que eu participo, como na minha família. Lembre-se, o diálogo é muito importante para manter a família de pé. Não perca isso de vista e coloque sempre Jesus no lugar de destaque na sua vida, no lugar de destaque na mesa. Por isso, toda a família, seja você que nos acompanha na sua casa, ou seja você presente aqui no santuário, nunca deixe de convidar Cristo Jesus para tomar as refeições com vocês, através das orações. Agradecer a Ele pelo dom da vida
e pelo alimento que será partilhado. Isto sim é viver a Eucaristia dentro de casa, e a casa representa a igreja doméstica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.